Tema porque eu julgo muito pertinente, e eu apresentei... Ok. Aqui? Renato, eu vim aqui só para lhe obedecer, você sabe disso, né? Ok. Mas vamos lá. E eu creio que é um tema... A segunda pergunta que eu fui tentado a formular, mas eu acho que não vou fazer... Deixa eu só explicar. A pergunta que eu pensei em fazer é: quantos de vocês pretendem apostatar? Mas eu acho melhor não formulá-la, né? Então... Mas veja, quando o professor Renato me pediu para eu conversar um pouco com vocês sobre esse lado da história, é óbvio, as pessoas me conhecem mais por Ellen White, alguma coisa assim, mas em realidade eu me especializei mais no desenvolvimento da teologia e das doutrinas adventistas. Eu achei que, quem sabe, seria mais proveitoso do que simplesmente chover no molhado, como alguns dizem, de tirar algumas lições para nós em realidade, do que nós temos a aprender da história. E, veja, desafios significativos da história adventista, ou na história adventista. O que eu me refiro nesse sentido? Há uma lição, há um padrão, não vou dizer que todos, porque tem muita gente boa, mas há pessoas que deram contribuições significativas para a igreja no período formativo de doutrinas e depois se voltaram contra a sua própria contribuição. E para mim isso é um ponto que a gente pode brincar, mas a gente tem que tomar a sério para que isso não venha acontecer conosco. E se você for ver, nós temos dois textos. Não vamos ler o texto porque vocês conhecem bem. O primeiro deles é 2 Timóteo 3, capítulo 1 a 5, e você tem aquela declaração: sabe que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão isso, aquilo, aquele outro, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E eu não lembro na Bíblia de ter encontrado um conjunto de qualificativos negativos tão grande como nesse texto. Parece que tem outro texto também, mas esse é um dos mais importantes. E depois, no capítulo 4, ele diz: porque as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou suas paixões. Então, isso pode acontecer. E eu gostaria de começar com uma declaração minha. Um dos nossos maiores desafios é equilibrar adequadamente o passado de onde viemos, o presente no qual vivemos e o futuro para o qual avançamos. Há pessoas que vivem no passado. Isso é triste. A pessoa parece que não tem mais expectativa de vida. Outras só vivem no presente. Não me interessa o futuro. E, por sua vez, outras vivem sonhando e, como se diz, até andam no mundo da lua, praticamente. Então, como equilibrar essa questão? Nós vivemos no presente, aprendemos do passado, temos esperança futura. Então, esse equilíbrio eu creio que é fundamental na nossa vida. Eu gosto de uma declaração de um filósofo alemão. Eu não estou colocando as referências aqui por questão de espaço, mas se alguém precisar, é fácil de encontrar. Johann Gottlieb Fichte, ele diz: frequentemente nossa filosofia se torna a história do nosso próprio coração e da nossa vida. E segundo o que nós mesmos somos, concebemos o homem e sua vocação. Essa declaração é muito importante. Em outras palavras, a teologia é mais autobiográfica do que você imagina. Porque cada um olha para a realidade, para a verdade, com o filtro dos seus olhos, ou da sua experiência de vida. No momento que eu falo alguma coisa, eu acabo já me autorrevelando. Se você conhece um pouquinho de grafologia, você sabe que é interessante como muitas vezes você assina
A minha assinatura revela mais ou menos quem eu sou. E eu posso explicar até depois. Então, tudo que nós fazemos deixa transparecer quem nós somos. Agora, George Santayana, que é um filósofo espanhol, naturalizado americano, ele disse: aqueles que não conseguem lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Por isso que a história é muito importante. Se você não tem um forte conhecimento ou um bom conhecimento da história, você tende a repetir os erros do passado. Agora, o Amin Rodor tem uma declaração que ele atribui a Blaise Pascal, mas eu tentei encontrar nos escritos de Pascal e não encontrei. E também ele não localizou, então eu prefiro atribuir a ele mesmo. Não é a heresia que gera a desobediência, é a desobediência que gera a heresia. Isso é muito interessante, muito. E muitas vezes o nosso maior problema hoje pode ser nossa vitória de ontem. Eu fui muito bem sucedido ontem em alguma coisa e parece que aí eu ancoro a minha trajetória naquela vitória. Não. Cada dia tem que ser um dia de autossuperação. Bom, você tem algumas experiências aí, por questões de tempo eu não vou entrar nesses textos aqui, mas eu escrevi um artigo uma vez depois de tratar com muito tempo com dissidência, e até me apelidar aqui no NASP nos idos tempos de o caça-hereges. Eu sei que na época de distrito, um dia eu cheguei até para minha esposa, acho que o segundo ano de distrito, eu disse para ela: puxa, a vida está tão monótona, porque não surge alguém aí para chacoalhar o galinheiro, lembra daquela expressão e tal. Mas eu percebi uma coisa: muitas vezes o problema não está na nossa doutrina, mas na personalidade de alguém. Eu podia contar muitas histórias só sobre ilustrando esse fato. E aí eu escrevi um artigo que saiu publicado primeiro em português na revista Adventista de abril de 2005, intitulado A Igreja e Seus Críticos, onde eu trato de 9 características que eu vejo nos críticos e 8 estratégias que eles usam. Depois saiu em inglês também, uma versão um pouco revisada, onde eu acrescentei um parágrafo e substituí troquei o primeiro ponto, eu coloquei como sendo o último das características, porque o pastor Jim Nix achou que era um pouco forte para começar. Então saiu nessa revista Elders Digest, e não é difícil, mas eu creio que nós podemos aprender algumas lições nesse sentido. Vamos agora, depois dessas nossas considerações iniciais, entrar em alguns desvios na história de nossa igreja. E o primeiro indivíduo que eu gostaria de mencionar é Samuel S. Snow. Se você estudou a história do Adventismo e lembra, foi ele o indivíduo que definiu o dia 22 de outubro de 1844. Ele não usou essa expressão, ele usou o 10º dia do 7º mês do calendário judaico caraíta. Ele, em realidade, como a questão não é só biográfica, mas vocês estão estudando a história das doutrinas, deixa eu só mencionar que em 1843, Guilherme Miller publicou eu acho que escreveu uma carta que foi publicado por Josué Himes, muito interessante. Nela ele sugere, pela primeira vez quanto eu conheço, quem sabe alguém outro tenha mencionado, mas eu não lembro, o princípio hermenêutico que assim como as festas da primavera do calendário judaico se cumpriram na primeira vinda de Cristo, as festas do outono se cumpririam em relação com a segunda vinda de Cristo. Ele mesmo parece que nem tomou muito a sério as suas ideias, mas um indivíduo chamado Samuel Snow foi o indivíduo que tomou a sério e já começou no final de 43, início de 44, a escrever sobre o assunto.
Uma carta aqui, alguma coisinha ali, mas saiba de uma coisa. Para que sua ideia seja aceita, não basta você colocar a melhor ideia, o ambiente deve ser favorável à aceitação também. Então não houve muito impacto. Ele apresentou essa mesma ideia numa conferência em Concord, em julho de 44, também não causou impacto. Mas em agosto ele apresentou em Exeter, onde José Bates estava presente. E aí sim começou aquilo que se chama movimento do 7º mês. E de que Jesus voltaria, vocês conhecem a história ali que ele chega atrasado com seu cavalo e entra na tenda e senta do lado de uma mulher, que era sua irmã, no fundo da igreja, e aí eles acertam que ele falaria. Alguns dizem que foi naquele mesmo momento que José Bates dá a palavra para ele, não. Foi acertado que numa próxima reunião ele falaria. E ali sim a coisa tomou conta mesmo do movimento milerita. Você sabe que o movimento milerita era um movimento interdenominacional, não se tem estatísticas, mas crê-se que entre 50 a 100 mil seguidores ou adeptos formais, sem contar, como diz Cross no seu livro The Burnt Over District, haviam cerca de 1 milhão de céticos expectantes, que não se uniram, mas criam que alguma coisa podia ocorrer. E não se esqueçam que aquilo é uma proporção muito grande para um país que na época tinha cerca de 17 milhões de habitantes. Né? Então podíamos quase dizer que 1 em cada 17 se interessava pelo tema. Agora, voltando a ele, em realidade esse cálculo estava correto, a sua interpretação. Mas já no ano seguinte, bom, essa aqui é a The Present Truth. Eu pedi para a inteligência artificial dar uma limpada nisso e mudou um pouquinho ali a configuração, mas esse é o periódico onde ele colocou suas ideias. Agora, no ano seguinte, ele já começou a se autoproclamar, Samuel Snow, se autoproclamar a encarnação humana do profeta Elias. E ali você tem, lógico, isso aí foi publicado posteriormente, as ideias daquela época e outros textos mais dele. Então, como pode que um indivíduo que deu uma contribuição tão importante para nós, e que recebeu o endosso de Ellen White, e outros estudos têm corroborado as conclusões dele, inclusive o livro que nós publicamos por aqui, do Juarez Oliveira. Como pode que o indivíduo se desviou tanto? E você tem ali até esse livro com o título A Voz de Elias. Quem era esse Elias? Samuel Snow cria que ele era. Agora, aqui ele diz: pelo favor especial de Deus, por meio de Jesus Cristo, meu Pai, fui chamado e comissionado para ir diante da face do Senhor, no espírito e poder de Elias, para preparar o caminho para a sua descida do céu. E como seu primeiro-ministro, você vê que Samuel Snow se autodenomina o primeiro-ministro de Deus, né? Exijo que todos os reis, presidentes, magistrados e governantes civis ou eclesiásticos a entrega total de todo o poder e autoridade em minhas mãos, em nome do Rei Jesus, aquele que vem. Caramba, parece que para ele não faltava autoconfiança, né? Olha, todos devem entregar a ele o poder, então não é tão pouquinho. Outro indivíduo que também deu uma brilhante contribuição para nós se chama Thomas Prebble, pastor. Esse indivíduo foi aquele que escreveu em fevereiro de 1845 aquele panfleto ali sobre o sábado. Ele também publicou um artigo
E lendo isso, José Bates se interessou pelo sábado. E ele então passou a estudar o assunto, foi até para Washington, estado de New Hampshire, para estudar mais a fundo, e escreveu bastante sobre o sábado. Você sabe que entre os nossos pioneiros nós tínhamos José Bates, que cria em tratados, como se falava antigamente, ou livretos, e Tiago White em artigos. Então havia uma pequena tensão ali, mas nós temos todos os livretos que José Bates escreveu, com exceção de um, que até hoje não se encontrou. Mas pouco depois ele passou a escrever contra o sábado. Ele mesmo que nos legou, em certo sentido, por tabela o sábado, foi depois o indivíduo que escreveu contra. E você vai ver aqui que o Uriah Smith responde a ele também, em relação com o assunto. Ellen White, escrevendo para J.N. Andrews, declarou: Preble é um homem sem princípios e desonesto. Aqueles que o conhecem melhor não confiam nele. Agora, como pode que alguém que dá uma contribuição importante se volta contra as suas próprias ideias? Mas esses não são o único caso. Nós temos um outro, o R.L. Crozier. Esse indivíduo era estudante de teologia e lembram-se que a contribuição significativa dele, ele escreveu um artigo, o primeiro artigo que saiu publicado foi em março de 1845, porque haviam três: o doutor Franklin Hahn, que era médico, nós tínhamos Hiram Edson e Crozier, que era estudante de teologia. Como ele é estudante de teologia, pediram que ele escrevesse. Eu até, se alguém quiser ler um pouquinho mais, eu escrevi o verbete sobre Crozier na enciclopédia de Ellen White ali. E ele depois mudou o seu sobrenome de S. para Z. Eu não sei porquê. Talvez ele estava buscando uma nova identidade, sei lá qual era a questão. E Merlin Burt encontrou, nós não temos esse primeiro número desse periódico, foi o primeiro, mas Merlin Burt encontrou uma transcrição em outro periódico e você pode ter todo o conteúdo ali. Mas o artigo mais importante dele foi, sem dúvida, esse publicado no Daystar Extra, de 7 de fevereiro de 1846. Foi pela leitura desse artigo que Tiago, Ellen White, José Bates e outros aceitaram a verdade do santuário. Ele é perfeito? Não. Tem alguns detalhes, mas Ellen White até endossa esse artigo. Veja o que ela coloca no nossa primeira publicação conjunta. Uma palavra para o pequeno rebanho. O Senhor me mostrou em visão, há mais de um ano, que o irmão Crozier tinha verdadeira luz sobre a purificação do santuário, etc. E que era sua vontade que o irmão Crozier escrevesse a compreensão que nos deu no Daystar Extra de 7 de fevereiro de 1846. Sinto-me plenamente autorizada pelo Senhor a recomendar esse extra a todo crente. Não é porque ela endossou que o texto ficou infalível. A ideia geral, sim. É a mesma coisa como ela disse também, que um anjo estava do lado de Uriah Smith enquanto ele escrevia o seu comentário de Daniel Apocalipse. Mas isso não quer dizer que seja tudo perfeito. Ela também endossou a mensagem de John Z. Waggoner. Mas se você for ler o que George Knight fala sobre ele crê que o endosso é a verdade como ela é em Cristo e os maravilhosos encantos de Cristo, coisa assim. Então,
a ênfase está na cristocentricidade, se podíamos dizer, da mensagem, mas não quer dizer que agora o indivíduo virou infalível, não. Então a mesma coisa é esse endosso. Não muito depois, esse mesmo indivíduo, ele passou a escrever contra o santuário. Como você explica isso? Ele mesmo dizendo o que disse. Nós muitas vezes dizemos que o diabo quer nos pegar no nosso ponto fraco. Não resta dúvida. Mas eu digo, se o diabo puder me pegar no meu ponto forte, a vitória será muito maior para ele. Um outro indivíduo, que você deve ter ouvido falar, Moses Hall, esse indivíduo era muito capaz. Escreveu um livro, a Bíblia do Céu, e até se você der uma olhada no Santuário e as Três Mensagens Angélicas, ele tem algumas analogias, uma delas falando das três mensagens angélicas como peneiras. Quem escapou da primeira, talvez, não da primeira vez que foi peneirado, talvez pode ficar na segunda ou na terceira, não imaginando que ele mesmo seria uma das vítimas desse processo. Ele se especializou em debates com espíritas. Ele tinha um poder de argumentação muito forte. E aí entra em cena outra lição para nós. Não se esqueça que a razão não é soberana. O que é soberano é a vontade. E muitas vezes até as emoções. Então, ele foi debater. Aqui você tem um livro que ele escreveu, intitulado A Bíblia do Céu, excelente livro, que depois foi publicado com o nome de Ken Wright, o mesmo conteúdo, para não carregar o nome dele. Mas ele estava envolvido com esses debates e Ellen White dizia, não vá sozinho, vá com alguém outro, seja humilde. Mas ele cria que tinha capacidade de raciocínio suficiente para enfrentar esses casos e que ele era infalível praticamente nesse lado. Normalmente, quando se trata desse tipo de coisa, um vai, enquanto um fala, o outro está orando, e o contrário, mas ele não levou em consideração. Mas veja a declaração que ele faz na época que ele estava ainda conosco em relação com o Espiritismo. O Espiritismo é a pior forma de infidelidade, por causa de seus milagres e de suas tendências encantadoras semelhantes às de cobras. A cobra, quando vai pegar um pássaro ou alguma coisa assim. A tendência do espiritismo é ímpia e corruptora, que leva ao adultério, fornicação, deserções, divórcios injustos, prostituição, aborto, insanidade e suicídio. Veja como ele define o espiritismo de uma maneira bem categórica. E ele tem um outro artigo ali onde ele diz, ele define o espiritismo como comunicações deles não são confiáveis, seus ensinamentos são contraditórios, o espiritismo é de tendência imoral, as comunicações dos espíritos e suas representações no mundo espiritual são muito infantis, absurdas e ridículas para chamar a atenção séria. Você percebe que ele não tem nenhuma dúvida da natureza do espiritismo. Mas ele foi debater num lugar chamado Paw Paw, em Michigan, entre a Andrews e Battle Creek. Você passa por perto daquele lugar em outubro de 1862, com um médium espírita chamado W.F. Jameson. E lá naquela ocasião, ele disse que esse indivíduo não tinha nada de especial, seus argumentos eram comuns aos espíritas. Mas o que aconteceu?
ele foi tomado de uma paz, de um sentimento que tomaram conta dele, onde a sua razão ia numa direção e as suas emoções noutra. E aí, ele largou temporariamente a igreja, os líderes da igreja lutaram muito com ele, e ele aparentemente voltou e deu o seu testemunho até. Veja o que ele diz na Review and Herald depois que ele estava retornando. É verdade que participei de um debate na vila de Paw Paw, Michigan, com um orador em transe, ou melhor, com algum demônio que se dizia ser o Espírito do Senhor Downing, falando através de W.F. Jameson. Agora considero isso muito imprudente da minha parte. O Espírito Santo de Deus foi entristecido, e eu fiquei deixado, em certa medida, sob o poder do diabo e dos dos encantos sedutores do Espiritismo. Imaginei que estava deixando para trás minhas roupas adventistas, que eu estava alcançando um patamar mais elevado do que ocupado pelos meus irmãos. Estou quase recuperado da armadilha engenhosamente preparada para mim pelo diabo. Você percebe que ele reconhece bem o tema do grande conflito em sua experiência pessoal. Mas isso foi só uma ilusão. No ano seguinte, ele deixou o adventismo definitivamente para se tornar um dos maiores médiuns espíritas dos Estados Unidos. Sim, pastor, escritor, conferencista. Ele foi o indivíduo que mais ou menos tendeu a dar uma imagem bíblica ao Espiritismo, uma justificativa bíblica ao Espiritismo. E ele era conhecido entre os espíritas como historiador deles. E você vai ver ali os títulos, tudo acerca de demônios, defendendo, logicamente. E ali você tem ali, como é que está escrito ali embaixo o título? Um louvor de Satanás contra a igreja. Já pensou? O demônio e os adventistas. E assim por diante. Como uma pessoa que era consciente da sua experiência, do que aconteceu como sendo de origem demoníaca, depois inocenta o demônio e critica os seus irmãos. E aqui você tem, ele também é o autor da enciclopédia do Espiritismo Bíblico. Já pensou? Ellen White tem essa declaração. Deus jamais teria permitido que ele, Moses Hall, fosse colocado na difícil posição em que foi colocado, se o seu coração tivesse sido tão humilde quanto deveria ter sido, e se ele tivesse percebido que sua força estava em Deus e não nele mesmo. Aqui você vê que a autossuficiência e orgulho não levam a gente muito longe, né? Nos afastam realmente do caminho. Eu vejo duas declarações mais de Ellen White em relação com ele. Moses Hall imaginava que era de tão grande valor a causa da verdade, que a causa não o podia perder. A coisa pior que tem é quando a gente se considera mais importante do que a função que a gente exerce. Eu costumava sempre dizer aos meus alunos, prepare-se ao máximo e espere o mínimo, e você nunca vai ser um frustrado. Mas a pior coisa é quando eu chego e digo, Senhor, eu sou muito mais qualificado do que esse trabalho que eu estou realizando. Sabe que o apóstolo João poderia dizer isso.
Senhor, caramba, você me deixa aqui nessa ilha de Patmos onde só tem marginal e tudo? Eu acho que eu podia estar pregando em Éfeso ou em outras cidades grandes aí da região. Mas se não fosse aquele lugar, talvez nós não tivéssemos o Apocalipse. E o que seria da igreja sem ele? E o que seria de nós sem o Desejar a Todas as Nações de Ellen White, que ela escreveu lá na longínqua Austrália? O importante não é você se autocolocar, mas permitir que Deus use. E se você não usar da política para galgar posições, mas deixar que Deus guie, você pode reclamar a bênção dele. Senhor, eu nunca pedi para estar aqui. Então, Senhor, agora me abençoa, né? Moses foi vencido por ser escravo de paixões inferiores também. Ele tinha problemas morais. Sabe que essa situação está cada vez mais grave, o número de pessoas que deixam o ministério e a igreja por problemas morais. Se você não dominar os seus pensamentos, você vai ser outro a cair pelo mesmo problema. E agora nós vamos para o maior, a mais famosa apostasia da igreja, M.L. Kenwright. Esse indivíduo era muito capaz. Um dos mais brilhantes pastores que a igreja já teve. Mas ele era orgulhoso. Sabe que eu gosto muito de um pensamento do nosso irmão, como é Juan Manuel Fangio, corredor de Fórmula 1, campeão acho que 7 vezes, se eu não estou equivocado, argentino. Ele dizia, há que sempre intentar ser o melhor sem creer-se ser o melhor. Isso faz a diferença. Você não vai, sabe que a mediocridade não é virtude cristã, mas sempre procurar ser o melhor, mas nunca crer que é o melhor. Mas vocês conhecem a história dele. Foi ele que realmente desenvolveu o nosso sistema de dízimo e outras coisas, deu várias contribuições, escreveu muito. E aí mas ele chegou num momento que ele estava com um problema na voz. E ele foi com outro colega para Chicago, onde fez cursos assim de voz, ou de dicção, coisa assim, para melhorar. E uma das tarefas era pregar em igrejas, ou em algum lugar. E ele foi convidado a pregar numa igreja, e ele usou o tema do céu. E as pessoas ficaram encantadas. E afinal de contas, Ellen White ajudou a forjar muito nossa compreensão do céu. E ele pregou na saída, aliás, antes de começar o sermão, ele pediu para o seu companheiro e disse para ele, você poderia tomar nota dos possíveis equívocos que eu cometo no meu sermão? Tá bom. Na saída, depois que as pessoas chegaram, pastor, que sermão maravilhoso, que coisa extraordinária e tal, eles saíram e de frente da igreja tinha uma praça, atravessaram a rua e sentaram lá, e aí ele perguntou para o seu companheiro, outro pastor, que detalhes você tomou nota sobre meus equívocos? E aí o outro disse, lamentavelmente eu esqueci o seu pedido. Eu fiquei tão envolvido com a sua mensagem que eu acabei até esquecendo do que você me pediu. E aí a resposta de Kenwright foi bem clara. Realmente eu sou um grande pregador. Não fosse essa mensagem impopular que nós temos que pregar, eu seria muito mais famoso. E aí aquele pastor fez uma declaração profética, assim dizendo, você é o que é graças à mensagem popular que você prega. E no momento que você a deixar, você vai cair no esquecimento, na obscuridade, algo assim. E parece que foi realmente uma profecia. Essa história que eu contei é relatada naquele livro, I Remember, desse pastor ali, a experiência de Kenwright, da pregação. Por sua vez, eu fui secretária de Kenwright. Esse livro é muito negativo,
mas tem muita coisa importante sobre Kenwright, dos altos e baixos dele. Veja o que Ellen White escreveu para Kenwright. Em 1880 ela escreveu: entristeceu-me o ouvir a vossa decisão, mas tenho tido razões para esperá-la. Sempre tivesse o desejo do poder, da popularidade, isto é uma das razões de vossa presente situação. Quiseste ser muita coisa, e fizestes uma ostentação e um ruído no mundo, e em resultado disso, vosso sol certamente se porá em obscuridade. Rogo-vos que vos afasteis inteiramente daqueles que creem na verdade, pois uma vez que escolheste o mundo e seus amigos, andai com aqueles que escolhestes. Não enveneneis a mente de outros, tornando-vos instrumento especial de Satanás para ocupar a ruína de almas, operar a ruína de almas. Ele teve seus altos e baixos, vai e volta. Então ele voltou de novo e finalmente em 1887 ele deixou a Igreja Adventista para nunca mais voltar. Ele escreveu um livro muito venenoso, que se tornou praticamente o mentor de todas as críticas anti-adventistas ao longo das décadas subsequentes, intitulado Adventismo Renunciado. A primeira edição, 1888, e depois uma edição ampliada, 1889, que se tornou a padrão. Ele também esteve presente junto com o seu fiel irmão adventista, ou melhor dito, seu irmão que era um fiel adventista, na cerimônia fúnebre de Ellen White em Battle Creek. Lembra que foi a terceira cerimônia fúnebre dela. Uma em Santa Helena, outra mais para o sul na Califórnia, e essa terceira. E quando ele passou na volta do esquife, ele pediu para voltar outra vez. E tá bom, fizeram uma segunda volta, entraram na fila e continuaram. E quando ele estava ali, ele disse: aqui jaz uma mulher honesta, hipócrita. Reconhecia que ela era honesta, mas isso não impediu que póstumamente fosse publicado o seu livro A Vida de Ellen White, falando tudo que é tipo de coisa contra ela. Em realidade, um dos livros mais interessantes que eu já escrevi até hoje, aliás, que eu li, desculpe, foi esse. A primeira edição saiu com o título Em Defesa da Fé. O autor é William Branson, que foi presidente da Associação Geral por um período, e depois saiu a edição definitiva com o nome, eu acho que o conteúdo é o mesmo, só trocaram o nome, Ellen White e seus críticos, que até está disponível em português. Um projeto de tradução levado avante por iniciativa do Centro de Pesquisas Ellen White do Brasil, do NASP. Esse livro é muito interessante, muito bom. Aliás, desculpe, eu estou confundindo. Aquele primeiro texto trocou de nome, mas o Ellen White e seus críticos é escrito por Francis Nichol. Francis Nichol foi editor da Review muitos anos, um dos mais brilhantes eruditos que nós tivemos naquele período. Ele foi o editor do Comentário Bíblico Adventista, escreveu vários livros, mas nesse livro ele usa uma declaração que eu acho fantástica. Veja o que ele diz, porque muitas pessoas, e até Kenwright dizia que as visões de Ellen White acompanhavam o seu ciclo de fertilidade, começando com a puberdade, indo até a menopausa. Esse tipo de coisa. E a gente sabe que não faz sentido. A senhora White fala quando ela entrou em menopausa. E não coincide com as suas visões públicas. Mas veja, dizia que ela tinha problemas mentais. Veja como ele responde. Se essa doença mental da qual supostamente Ellen White sofria, ou seja, epilepsia, produzia uma vida de vigor e serviço
e ajudou a planejar missões distantes, a dar conselhos para uma vida santa e amar os necessitados de maneira desinteressada e a demonstrar todas as outras virtudes cristãs que irradiavam de sua vida, então poderíamos dizer solenemente: Deus nos dê mais pessoas mentalmente desajustadas como ela. Né? Não é interessante? É de uma ironia e de um sentido muito importante. Bem, Desmond Ford vai ser o último, nós já estamos com o tempo praticamente esgotado, mas Desmond Ford escreveu muito a favor do santuário. E deixa-me só mencionar que a sua dissertação de mestrado, defendida ou apresentada no Seminário Teológico Adventista da Potomac University, ou seja, em Washington, onde a Associação Geral era localizada, foi sobre Daniel 8,14, defendendo a nossa posição. Ele escreveu vários outros artigos, principalmente na revista Ministry, defendendo a doutrina do santuário. Mas, por influência de alguns indivíduos, lá onde ele fez o seu doutorado na Inglaterra, ele parece que virou a cabeça. Mas ele tinha o problema, sabe que o problema de Desmond Ford não foi o santuário, inicialmente. Era a sua compreensão de justificação pela fé meramente forense. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu escrevi um capítulo de um livro em homenagem ao nosso amigo Kwabena Donkor, sobre diferentes perspectivas de justificação, sendo esta uma delas. Se alguém quiser, eu posso passar o PDF desse capítulo. Mas veja, em Palmdale, na Califórnia, em abril de 1976, foi realizada uma reunião para tentar tratar dos problemas de justificação pela fé dos assim chamados teólogos australianos. Ele se autodenomina assim, a teologia australiana, que é a justificação pela fé meramente forense. Há mais de 100 teólogos e alguns administradores do mundo para tratar das ideias dele. E, em resposta, você tem aquela revista Ministry, está disponível na internet, você pode baixar, outubro de 1980, que são os documentos imediatos em resposta a Desmond Ford. Parte daquela revista foi publicada numa edição de 2 bimestres, março a junho, do Ministério em Português, também você pode baixar isso. A série do Darkon em inglês, e você tem a série da Unas Press, também, que tratam desse assunto. Tem muita coisa. Eu coleciono obras adventistas sobre o santuário e outras coisas, mas para acompanhar tudo que se produziu por Desmond Ford é impossível. Aliás, como resposta a Desmond Ford, muitas teses, artigos, livros e tudo, havia uma letargia sobre o santuário e parece que Desmond Ford realmente chacoalhou a estrutura e aí liberou uma produção inigualável. Desmond Ford nunca mudou. Eu ouvi palestras dele 2 vezes. Uma vez eu conversei com ele também, e numa das suas palestras depois eu perguntei como é que ele se definia como adventista. E ele dizia: eu não aceito a estrutura organizacional da igreja, não aceito o santuário, o juízo investigativo, a autoridade profética de Ellen White, a mordomia. Eu não lembro. Aí você pergunta o que sobra. E eu tive pessoalmente numa reunião sexta-feira à noite, onde ele estava vendendo seus livros na sexta-feira à noite, recebendo pagamento. Como? Assim. E ele que escreveu um livro sobre o sábado também. Mas a sua esposa publicou uma série recentemente de 8 volumes grandes sobre a correspondência dele, que ele enviou, que ele recebeu. Então, eu creio que a esposa dele é mais fordiana do que ele mesmo. Você sabe que muitas vezes o discípulo é mais radical que o mestre.
O mestre sabe as implicações de suas ideias, mas o discípulo vem e propaga. E essa é sua segunda esposa. A primeira é muito equilibrada, mas essa admirava muito. Então, muitas vezes, essa questão de um segundo casamento é complicado. E esse não é só o caso de Desmond Ford, mas também de Andreessen e do próprio Kenwright. Sabe que, deixa eu só contar uma história. Uma vez eu vi o pastor Joel Sardi contando uma história de que tinha um indivíduo que se considerava um grande pregador. E aí, num domingo de manhã, depois do sermão, várias pessoas falaram alguma coisa e ele não estava satisfeito, ele queria uma palavra da esposa também, mas ela estava quieta. No caminho de volta para casa, ele decidiu tomar a iniciativa. Escuta, querida, quantos grandes pregadores você acha que existem no mundo? E aí, ela respondeu, 1 a menos do que o número que você imagina. Ou seja, todos exceto você, né? A gente não gosta disso, mas às vezes precisa, né? Bom, a mesma coisa que o nosso amigo William Branson fez com o Kenwright, permitindo que o Kenwright posterior respondesse ao Kenwright anterior. Eu não cheguei a mencionar, mas naquele a resposta a Kenwright, esse era o teor. Ele colocava os argumentos de Kenwright anterior para responder o Kenwright posterior. O Glauber Araújo fez, eu até orientei esse TCC, sobre o Desmond Ford anterior responder ao Desmond Ford posterior. Muito interessante ficou esse trabalho. Conclusões. O mistério da apostasia só pode ser parcialmente compreendido, isto através da moldura do grande conflito cósmico. Sabe, racionalmente a gente não consegue explicar como alguém se volta contra a sua própria contribuição. E aqui tem uma declaração de Ellen White: a obra de apostasia começa em alguma rebelião secreta do coração contra as exigências da lei de Deus. Desejos profanos, ambições ilícitas são valorizados e acariciados, e a incredulidade e a escuridão separam a alma de Deus. Se não superados esses males, eles nos vencerão. Pecados que antes eram mais repugnantes tornam-se atraentes e são bem-vindos e praticados por aqueles que abandonaram o temor de Deus e a lealdade à sua lei. Há uma psicologia da mentira. O Bill Knott, que foi editor da Review por muitos anos, me deu um livro sobre a psicologia da mentira. Em realidade, primeira vez que a pessoa mente, a consciência dói. Segunda vez, não tanto, até que finalmente a pessoa passa a crer que a mentira é verdade. Pior estágio que alguém pode atingir. Segundo lugar, Deus pode usar crises para nos fortalecer, transformando derrotas em vitórias. E isso aconteceu com vários desses casos. Essa declaração aqui é poderosa. Veja o que Ellen White diz. O fato de não haver controvérsias e agitações entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova conclusiva de que todos estão mantendo com firmeza essa doutrina. Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais hão de peneirar e separar a palha do trigo. Sabe que não fosse Desmond Ford, eu fiz uma palestra uma vez lá na nossa Universidade Southern, e eu mencionei que Desmond Ford foi a maior bênção para a igreja. E alguém disse amém, porque era da linha dele. Mas eu não me referia a isso. Lamentavelmente, ele fracassou. Como Kenneth Trent uma vez me disse, ele era um autêntico australiano, que você pode provar que está errado e ele continua, não muda de ideia. Mas, na Austrália tem gente muito boa, mas ele tinha esse perfil. Simplesmente não fazia diferença. Mas eu mencionei no sentido de que ele, usando aquela expressão anterior, chacoalhou o galinheiro ali e gerou toda uma reação positiva sobre o santuário. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é:
O sucesso na obra de Deus não garante nossa própria salvação. Você pode ser usado por Deus, como Faraó, Nabucodonosor, com os seus sonhos e visões, e ser um perdido. Cuidado com a ideia de que agora eu sou o preferido do Senhor. Essa declaração também deveria ser uma reflexão para cada um de nós individualmente. Um homem pode ouvir e reconhecer toda a verdade, e todavia nada conhecer da piedade pessoal e da verdadeira religião experimental. Ele pode explicar o caminho da salvação a outros e ser, todavia, um rejeitado. Então, o fato de eu ter a teologia correta não quer dizer que eu tenho a salvação garantida. Cuidado, isso é de Oswald Chambers. Tudo para ele, é um devocional evangélico. Cuidado com qualquer coisa que possa competir com a sua fidelidade a Jesus Cristo. O principal concorrente da sua verdadeira dedicação a Jesus é o serviço que realizamos para Ele. Estamos mais comprometidos em servir do que estarmos com o próprio Cristo? E acho que é a última. Estão rapidamente se aproximando dias quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, trajado com vestes angelicais, enganará, se possível, os próprios escolhidos. Haverá muitos deuses e senhores. Soprará todo o vento de doutrina. Aqueles que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes então. Os que confiaram no intelecto, no gênio ou no talento não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos independentes de Deus, Ele não os pode usar. O céu vale tudo para nós e se o perdermos, tudo perderemos. Você pode dar uma brilhante contribuição, mas o primeiro campo missionário seu é o seu próprio coração. Excelente. Muito bem. Temos aí uma fala bastante interessante, muito provocativa, não é? Para nós que somos alunos que estão preparando-se para o ministério. Vocês veem a realidade da esteira da história, como que ela é crítica. Nós vivemos uma realidade bastante crítica. Ellen White define o pecado no livro Desejo das Nações, capítulo 1. Ela fala que o pecado é a satisfação de todos os desejos pessoais, do próprio eu. Quando nós colocamos nossos desejos, satisfações, prazeres, aí temos o pecado, né? E aqui temos a história de vários colegas. Muito bem. Professor Alberto, muito obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas. Vamos lá. Pastor, pensando em igreja, em críticos na igreja, como a gente consegue lidar com esses críticos, levando em consideração que alguns deles são insaciáveis? Bom, eu acho que eu já respondi parcialmente a sua pergunta. Eu tratei de vários casos. E eu cheguei a uma conclusão, que pessoas dificilmente, quase nunca ou dificilmente mudam a sua posição, exceto se uma crise surgir na sua vida. Então, nesse sentido, eu cheguei à conclusão que não adianta você só discutir doutrina ou ali. Porque aquele caso, eles são mais ou menos como o bambu corredor. Não sei se você conhece a expressão. É um termo técnico, running bambu, que é, porque tem o bambu que é uma toceira, que fica num lugar só. E tem aquele que põe raízes. Eu tenho uma cicatriz até hoje aqui por tentar arrancar esse tipo de bambu na casa de meus pais, quando eu era menino. Você corta aqui
ele aparece lá. Você corta lá, ele vem aqui. Hoje ele te vem com 144 mil. Amanhã vem com a Trindade. Depois vem com o Espírito Santo. Você resolve o problema da Trindade e do Espírito Santo, ele vem com os reis de Apocalipse 17. Você resolve esse problema, ele vem lá com o estabelecimento do Estado de Israel. E assim vai. Se você não tocar mesmo, arrancar, aí você não consegue nada. E foi nesse sentido que eu escrevi esse artigo. Quando esse artigo saiu, alguns queriam a minha cabeça. Mas eu estava um dia pegando o ônibus, que na época se chamava, não era Lira, mas era Caprioli, de Campinas para o aeroporto de Guarulhos, numa viagem que eu ia fazer daqui. E um indivíduo se aproximou de mim e disse: "Ô, pastor Tim, lembra de mim?" Sabe, a pior pergunta que é essa, lembra de mim? Eu acho que você se apresenta, né? Olha, eu sou fulano de tal, eu me apresento para as pessoas, nunca falo se lembra de mim ou não, isso é outra coisa. Eu acho que é um pouco mais polido, né? Mas ele me perguntou, disse: "Olha, não estou lembrado, nós somos contemporâneos lá no IAE São Paulo." E aí ele disse: "Eu li o seu artigo." Ai, agora vem. E aí ele disse: "Sabe que você fala de algumas características. Eu quero lhe dizer, não algumas, mas eu tinha todas. E eu me humilhei diante do Senhor, me arrependi e hoje sou uma nova criatura." Amém. Então eu digo, alguns casos é dúvida doutrinária, outros casos, mas alguns deles é isso. Sabe que, por incrível que pareça, vários dos antitrinitarianos aqui no Brasil tinham sérios problemas morais. Deixa eu me contar só uma história. Teve um aluno de teologia aqui desse campus. Eu lecionava a doutrina do santuário. E aí eu disse para os alunos antes do final do semestre: "Olha, vocês vão sair de férias, nós vamos ter no intensivo de agosto doutrina de Deus, da Trindade e do Espírito Santo. Vocês poderiam ler algum material sobre esse assunto para adiantar a leitura já, senão vai ser difícil." Tá bom. Um aluno tomou a sério e quando ele foi comportar numa cidade, por aí afora, não vou falar o nome, mas ele lembrou e foi convidado a pregar, e ele decidiu pregar sábado de manhã sobre a pessoa do Espírito Santo. Na saída, do culto, alguém abordou e disse: "Pastor, você tem onde almoçar?" Ele não era pastor, era aluno do 3º ano, mas chamou assim: Não tenho." "Então vai lá para casa." Quando chegou lá, tinha várias pessoas e tá bom. O almoço estava muito bem, estava numa ponta da mesa e outra. Terminada a sobremesa, o líder do grupo disse: "Então, pastor, quer dizer que você falou sobre a pessoa do Espírito Santo?" E aí começou uma discussão de 2 horas. Eles não mudavam e ele também não. Aí ele viu que não estava conseguindo nada, ele disse assim: "Sabe que tem um professor lá do seminário nosso que escreveu um artigo recentemente, tinha acabado de sair, A Igreja e Seus Críticos. Eu não lembro de memória tudo que eu coloquei ali, mas ele tinha memorizado. E ele recitou. Terminado a discussão, o líder do grupo pediu licença e foi para o banheiro e ficou chorando lá por uns 20 minutos. Depois pediu licença e foi embora. E aí alguns do grupo disseram ao teologando: "Veja, você fragilizou porque você expôs publicamente os problemas dele." Na segunda-feira seguinte, quando ele estava comportando, passando perto da prefeitura, ele se dá de frente com o líder do antitrinitariano do grupo. Ele tentou escapar, mas não teve jeito. Aí ele começou a chorar e disse: "Por favor, me desculpe, mas você me descreveu lá na reunião, e como você viu, eu estou fumando, não sei se não estava bebendo também, estou por me separar da minha esposa. E eu uso a doutrina para desviar a atenção dos meus problemas pessoais." Um dos líderes
do movimento antitrinitariano na nossa capital federal, era um dos indivíduos mais imorais que eu conheci. Não é sem motivo que eu acho que a pessoa tem algum problema e acaba o Espírito Santo não tendo acesso como deveria. Próximo. Mais alguém? Eu não posso dizer que todo mundo, né? De jeito nenhum, mas há um percentual. Eu creio que Sigmund Freud, por mais que eu discorde das ideias dele, tem um pouco de razão de como o lado moral, sei lá, afeta. Pastor Tim, nós estamos vivendo uma nova realidade a nível de igreja, considerando essa geração digital. O que você teria a dizer em relação a esse assunto da área apologética, crítica, no campo digital, no mundo digital, onde a realidade ela é que nem esse bambu que você descreveu, bambu corredor. Cada hora, cada minuto pode surgir uma coisa contrária à igreja. Como que esses pastores vão fazer frente a isso? Que bom que eu já sou aposentado, então não me preocupo. Eu fui convidado para escrever um capítulo de um livro, mas a gente não consegue fazer tudo em relação com o nosso amigo Luiz Nunes, que eu orientei a tese, foi a primeira tese defendida aqui, eu orientei sobre as crises na Igreja Apostólica, 6 crises, e com paralelo com as crises na Igreja Adventista. E um indivíduo, que foi Juarez de Oliveira, o autor daquele livro, que eu conhecia de longa data, chegou para mim e disse: escuta, pastor Tim, por que vocês ficam falando que as crises foram superadas? Ele era muito franco assim. Aí eu disse: o que você quer dizer com isso? O Luiz Nunes, como autor dessa tese, e você como orientador, falam de cada tese como tendo surgido, chegando ao clímax, declinado e sendo superado por outra. Mas nunca o antitrinitarianismo teve tão latente como hoje. Aí eu perguntei para ele: você sabe quando foi defendida essa tese? Ele disse: não, 1998. Se ela fosse defendida hoje, o perfil seria completamente diferente. Porque tudo que já estava na sepultura, com a internet veio à tona. Então, há uma diferença. A apologética anterior, você respondia ao indivíduo e não tinha como responder muito, porque não tinha auditório. Hoje, com a internet, você levanta uma questão, é como se fosse acho que é uma alcateia ou matilha, sei lá, qualquer, de hienas, que vem atacando ao mesmo tempo. Então, é complicado, tem que ser de uma forma mais cuidadosa. Você tem que cuidar para não deixar a pessoa como vítima, mas deixa ela como agressor, porque sempre a pessoa quer transferir o problema para você. Então você deve colocar ali, confrontar a pessoa com suas próprias ideias ou com a verdade. Por exemplo, eu sou orientador da tese, eu tenho pouca coisa ainda hoje aí, mas uma delas é a tese de doutorado do Leandro Quadros. Eu orientei a dissertação de mestrado dele na Argentina, mas que estratégia nós vamos usar nessa tese? Espero que ele consiga terminar, estava com alguns probleminhas de saúde, alguma coisa assim, mas vai ser muito interessante. Nós vamos narrar, ou ele vai narrar, o fato como ocorreu, historicamente. Tem 3 partes, a parte da história da igreja, das doutrinas e do estilo de vida. Então, nessa parte aqui, vai narrar como aconteceu o fato. E depois nós vamos usar a literatura não adventista brasileira, como o indivíduo atirou aqui, atirou lá e não pegou na mosca. Se ele tivesse usado as fontes primárias confiáveis, ele poderia ter evitado toda essa dificuldade. Então vai ser uma tese de autodesmoralização para esses levianos. Então essa é uma forma, mas você tem que ter cuidado, tem que ter segurança. Você não pode dar ponto sem nó, porque eles lhe pegam.
E se eles quiserem lhe responder, que eles sejam obrigados a mentir. Aí é fácil. Tem uma coisa, às vezes a gente se preocupa com aqueles que distorcem muito a nossa mensagem, a nossa história. Esses não são problemáticos. Não são tão difíceis, é fácil de responder. O pior é quando a verdade e o erro estão muito próximos. Aí, quanto mais próximos, mais difícil. Sabe que numa cidade no Rio Grande chamada Nova Brécia, acho que não é muito longe de Porto Alegre, não conheço a cidade, mas ali ocorria, não sei se ainda ocorre, o Festival Nacional ou Internacional da Mentira. E tinha um indivíduo da própria cidade que ganhou muitas vezes o concurso. E ele perguntava, mas qual é o segredo? O povo está lhe protegendo? Não. O segredo é uma coisa, a verdade e o erro têm que estar tão próximos que é impossível não crer na mentira. Percebeu a coisa? Mas você tem que ser muito prudente. Você tem que saber o que compensa responder e o que não compensa. Quando eu estudava na Andrews, uma vez eu liguei para o Walter Ray, o autor do livro The White Lie. E aí, quando eu liguei, ele começou. Mas ficou falando e falando e falando e falando dos problemas e tal e coisa, eu só escutei. Afinal de contas, ele percebeu que eu não estava entrando na questão e perguntou, também isso não depende de você nem de mim, o que você quer? Disse, olha, você escreveu um livro sobre o desejar de todas as nações, o principal da White Lie, mas eu vi que você escreveu uma crítica a cada um dos livros da série do Conflito dos Séculos. Você pensa em publicá-los? E ele disse, veja, a igreja não deu atenção suficiente ao meu livro The White Lie, portanto, eu não tenho condições de publicar os outros porque vai ser um fracasso editorial. Eu percebi, ele me ensinou uma lição. Se vocês não estivessem me escutando aqui, eu não estaria falando. Eu posso ser imbecil, mas não tanto também, né? Eu só falo porque vocês estão ouvindo, escutando. Então, nós muitas vezes promovemos, e nós temos que cuidar uma coisa, ao responder o erro, procure não promovê-lo. Por exemplo, alguém pode pregar um sermão sobre José e a esposa de Potifar, que a pessoa até fique tentada, puxa, por que não me vem uma tentação como essa? Não é esse o caminho. É o lado positivo que você tem que colocar. Então, muitas vezes, se você for responder uma coisa, responda sem dar nomes. Porque a pessoa vai ficar curiosa para saber, tem esse material, vou dar uma olhada nele. E muitas vezes a pessoa acaba entrando naquilo que Ellen White chama de o terreno encantado de Satanás. Cuidado com isso. O que você deve fazer, eu diria, há pessoas que têm indagado a respeito disso, e aí você põe o lado positivo e responde sem dar nome aos bois. Né? Muito bom. Mais alguém? Exatamente. Alguma outra pergunta? Nossa, ali no fundo, vai lá. O senhor falou de pessoas que tinham a mensagem correta, mas depois acabaram se desviando, né? A minha dúvida é, a gente pode continuar usando essas pessoas como referência ou não é aconselhável? O que você gostaria que eu respondesse para lhe deixar feliz? Olha, a sua pergunta é complicada, por uma razão. Às vezes a gente não tem como não citar, porque senão você acaba se tornando seletivo. Mas muitas vezes você citando, você endossa a pessoa. Eu estava conversando um dia com o Bill Knott, esse mesmo que eu falei que me deu o livro, que era editor da Review. E ele me falou dos problemas que ele enfrentava como editor da Review. Porque uma pessoa pode mandar um artigo excelente e não tem como dizer não, porque é muito bom.
Mas se você não conhece quem está por trás do artigo, você é tentado a publicar e aquele artigo dá endosso para o resto da pessoa. Sabe que aqui no Brasil nós enfrentamos esse problema uma vez. Eu tive que conversar com o pastor Lessa. Ele publicou um artigo de alguém que tinha problemas e ele usava esse artigo para endossar o resto. Quem é você para não permitir que eu pregue na sua igreja, se até a revista Adventista publica os meus textos, né? Percebe a situação? Nós tivemos uma dificuldade com um livro também, que eu até eu promovi a tradução e publicação em português. E aquele livro que foi muito benéfico, e eu até perguntei para a gente da Associação Geral se ele seria recomendável, com certeza. Mas a publicação daquele livro permitiu que o autor tivesse visibilidade e confiabilidade para vir com todas as suas ideias depois. Isso gerou um problema muito sério e pessoas dizem, quer dizer que esse livro está bom, mas o resto não? Então, se a gente tiver formas de não entrar nessa canoa furada, é melhor. Mas se é a única aqui disponível, o que vão fazer, né? Muito bem. Uma salva de palmas de novo. Nós vamos aproveitar esse momento para fazer uma foto histórica.